Vamos lá, boa noite a todos e vamos para mais uma aula. Pessoal, nessa aula eu já vou passar algumas coisinhas agora para vocês, tá? E assim que nós finalizarmos eu vou disponibilizar aí um, um trabalho para vocês me entregarem na próxima aula, beleza? Ó, Ok, professor. beleza. Então, continuando aí as nossas aulas, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sensoriamento, aquisição, transdução, transcepção, medição, monitoramento, controle, suspensão, gerenciamento, armazenamento e disponibilização de informação dos processos produtivos industriais. Não vamos falar tudo hoje, tá? Eu coloquei só alguns, metade hoje e metade nós vamos fazer na próxima aula, tá? E aí eu passo mais um questionário, tá bom? Então vamos começar. Cadê meu mouse? Aqui. Então, primeiramente o sensoriamento, né? O que é o sensoriamento? É a identificação das necessidades específicas, né? Antes de selecionar um sensor, então sensoriamento é o sensor, tá? É fundamental entender a complexibilidade, os requisitos da aplicação, incluindo as variáveis a serem medidas, as condições ambientais e os objetivos de desempenho, né? Então, como vocês bem sabem, né, já é tão careca de ver sensores, né? Então, esse é um tipo de sensor, né? Nós temos, né, que está verificando os requisitos funcionais, né, desse sensor, local que vai colocar e entre outros, né, ambientais, né, se ele vai ficar externo, se ele vai ficar interno, para colocar o sensor adequado, tá? Creio que vocês já tiveram já essa aula, então vocês já sabem, né? Ok, professor. Já viu alguma coisa sobre sensor? Alguma coisa nós já viu. Maravilha. Então, avaliação. Avaliação das características dos sensores. Considere cuidadosamente as características dos sensores disponíveis, como faixa de medição, resolução, precisão, resposta dinâmica e condutez mecânica, né? Testes piloto, né? Então nós temos que fazer aí alguns testes antes de colocar para funcionar esse sensor, né? Vai saber se ele está com algum problema ou não, né? Nunca sabemos o que há por vir, né? Então, realizar testes pilotos para avaliar o desempenho de diferentes sensores em condições reais de operação antes de fazer a seleção final, tá? Então, às vezes tem algum sensor que nós achamos que é adequado para aquele equipamento, porém não é, né? Então, esses sensores aí é bem crucial para poder fazer os testes antes de colocar ele no final, tá bom? Então, integração de tecnologias emergentes. IoT em sensores inteligentes. Integre sensores inteligentes habilitados para IoT, para coletar dados em tempo real e posicionar a comunicação direta entre os dispositivos, facilitando o monitoramento remoto e a tomada de decisão baseada nos dados, tá? Não sei se vocês já viram, né? Mas o IoT geralmente eu fiz com Arduino, tá? Vou falar um pouquinho aí do meu TCC do técnico. Eu fiz aí um sistema com Arduino conectado aí na internet que ele media a umidade do solo, né? Essa umidade do solo ele era controlado aí via programação, né? E quando ele atingisse naquela determinada umidade, tinha um aplicativo no meu celular que ele solicitava
o, a abertura da bomba, né? Então eu tinha um relé, que esse relé ele estava ligado na tomada, tá? E essa tomada, quando o relé ligava, ele ativava essa bomba, né? E ele ficava medindo. Quando dava o nível que eu queria de umidade no solo, né? Esse relé ele parava e ele me avisava no aplicativo que o solo já estava irrigado, né? Já estava com adequado para a planta que estava ali. Então, pessoal, eu gastei o que? R$ 100 para fazer isso, né? Então, ele é um sistema bem barato, né? Que resolve muitos casos de muitas pessoas, né? Através da internet. Aí, eu tinha um Arduino, né? Qualquer coisa aí depois eu pego pra vocês, depois eu mando umas fotos aqui no nosso grupo. E esse Arduino ele era conectado no Wi-Fi. Alguém? Professor, licença, você comprou esse Arduino no Mercado Livre? Comprei no Mercado Livre. Ah, beleza, então aqui eu vou estar fazendo um projeto com Arduino também. Qual tipo de projeto que você está querendo fazer? É uma lixeira inteligente. Ela é conectada no Wi-Fi ou ela é local mesmo? Ela é local, a programação dela é pelo Tinkercad. Aham, Aí só copia o código e joga lá aham. para ele abrir ela e fechar. Entendi. Aí você vai usar aquele sensor ultrassônico, né? Isso, ultrassônico e eu esqueci o nome do outro que vai fazer a abertura da tampa. É um servomotor? Isso, vou usar o servo. Vou usar esses Entendi. três e mais a fiação, né? Que eu tenho que ver se eu acho no Mercado Livre também. É os jumpers, né? É baratinho. Quer ver? Deixa eu dar uma olhadinha aqui hoje no mercado. Vamos ver, kit Arduino. Cara, é que hoje, infelizmente, ele tá muito inflado, né? Por Sim, causa ele tá da... bem caro. Tá Nossa. completo, acho que vai ser uns R$ 200, mais ou menos. Olha, não precisa comprar um completo, tá? Por exemplo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Um kitzinho bacana pra você, ó. O sensor, eu acho que seria mais fácil você comprar separado, tá? Mas aí Parada é vai, melhor? vai do teu orçamento. Porque o sensor, ele tá R$ 9. Ah, tá mais em conta então separado. Isso. Aí um Arduino, o Arduino ele é um pouquinho mais caro, né? Ele sai por média aí de R$ 49. Isso, é mais ou menos isso mesmo. E os Acho que jumpers, separado compensa mais. sim, e os jumpers está saindo por R$ 16. Assim, eu tô na tela inicial do Mercado Livre, ó. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo, comprar Ó. separado, porque eu tava vendo ele em conjunto, tava muito caro. Não, não compensa. O que eu fiz? Quando nós não estávamos pagando 90, quase 90% aí de imposto, né? Eu importei do AliExpress. Então saiu mais em conta, né? Por exemplo, cadê? Ó, o módulo do sensor ultrassônico tá R$ 9. Aí um Arduino R3, né? Tá R$ 49,90, R$ 50. Jumper 16. Vamos ver um servo. Isso tá muito mais em conta. Eu tinha visto o kit, tava quase R$ 200, tá? Não, não, não. Separado mesmo. Que acontece do kit? O kit ele é bom? Ele é. Porém, muitas das coisas que você precisa já tá ali, né? Tem nele. Só que tem muita coisa que você não vai usar, né? Às vezes você só vai fazer um TCC, alguma coisa, né? Então, às vezes você não vai usar, né? Isso aí eu concordo. Então, aí, o que eu fiz? O meu projeto foi com um sensor desse, de umidade. Saia. Foi Sim, esse sim. daqui de umidade. Uma bomba de aquário. Acho que o mais caro foi a bomba do aquário, né? Que eu tive que comprar essa bomba. E um pacotinho de relé. Eu comprei esse relé duplo, né? Pra poder estar fazendo o jumper aí de duas bombas, por exemplo.
Então eu posso fazer duas automação em um único Arduino, né? E eu usei um ESP32, que também é filho do Arduino aí, né? Então eu usei. Rapaz, ah não, esse daqui tá com 10. Misericórdia. Ah, não, eu falar aí não foi R$ 100 não, hein? Não, tá amarrado. Aí, ó. Eu usei um ESP32 como base, né? Então, eu consegui fazer essa conexão via Wi-Fi. Esse ESP32 ele tem Bluetooth e Wi-Fi também, né? E eu consegui fazer a automatização com o sistema do Blink. O É, a única Blink, coisa que demora mais é a programação, né? Até acertar tudo é, certinho, mas acho que é melhor fazer um TCC sim, que sai bem mais em conta do que fazer aquele projeto hum, enorme e gastar com com motor, essas coisas. certeza, com certeza. O meu projeto da faculdade, eu vou fazer um pouquinho mais além. Eu estou pensando em já fazer uma automação de IoT também, porém com inteligência artificial. Eu vou desenhar um robô em impressão 3D e esse robô ele vai ser um robô cuidador. Ele vai ser um robô para idoso, né? Cuidador de idoso. Então ele vai detectar se a pessoa caiu, ele vai fazer uma ligação direta para a pessoa, né? Então Sim, top. ele vai medir, monitorar, né, os batimentos cardíacos dessa pessoa, né? Então é um pouquinho Vai mais ser mais completo, complexo. então. Ainda Um- mais por ser de faculdade. sim, sim, esse projeto é um pouquinho mais complexo. Inclusive vou ter que chamar alguns professores para me ajudar, mas vai dar certo. É, isso aí sim, não vou pensar negativamente, não. Não, não, que isso. Mas qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, né, pode estar me chamando. Se precisar de alguma coisa, ah, Guilherme, eu tô com dificuldade, ou ah, Guilherme, não dá tempo de eu comprar alguma coisa. Você me fala que eu tenho ainda os equipamentos, eu tenho as coisas ainda, tá? Eu posso estar te fornecendo aí pra você fazer o TCC, tá? Tá, beleza então, professor. Qualquer coisa eu entro em contato aí se não der tempo de comprar certinho, ou eu pego de você, compro de Uhum. você, Não, e a fica. gente faz certinho. Porque a programação e o desenho eu já fiz. Já tá Aham. tudo certinho, é só copiar o código e jogar. Não, tranquilo. Se você quiser fazer alguns testes antes, né? Tá, Aí você me beleza então. avisa, tá? Tá bom, valeu, professor. Por nada. Vamos lá. Então, continuando aqui, né? Sensores aí nós conseguimos analisar aí em tempo real, né? E analisar os dados aí em tempo real também, né? Então nós temos gráficos, temos umidade do ar, umidade do solo, é, verificação de vazamento de gás, né? Então tem várias coisas aí, né? É, leitura de FRID de cartão mesmo, ou de tag, igual daqueles que tinha aqui em Barretos, né? Aqueles AirTag que você colocava para apagar a zona azul, que era um botão, né? Era aquele botãozinho. Então tem várias coisas aí que o IoT ele tá na nossa volta, tá? Então nós conseguimos ter uma gama de possibilidades aí de sensores, né, através do Arduino, do ESP32, Arduino Leonardo, né, um pouquinho mais caro aí, né, o Raspberry Pi, que também é um computador, né, ele é um computador um pouco mais sofisticado que o Arduino, e ele aceita programação próprio nele, né? Eu não preciso estar descarregando aí, é, upando aí no computador e do computador passando para ele. Então, o Raspberry Pi ele já tem uma interface gráfica igual ao Windows, só que ele é baseado no Linux, tá? Então eu consigo programar direto nele. Ele é um ótimo equipamento, caso vocês não tiverem condições aí ou não tiverem um computador,
esse Raspberry através de um cartão de memória e um teclado e um monitor, eu transformo ele em um computador, tá? Então ele é bem versátil também, tá? Então, calibração e manutenção regulares, né? Programação de calibração, estabelecer uma cronograma, né, de calibração e regulagens com base nas recomendações do fabricante. Pessoal, é, eu sempre falo, o manual, né, a empresa que monta o manual, o técnico que monta o manual, né? Ah, mas eu não leio manual, isso daí pra mim é bobeira, né? Não é bobeira, tá? Isso não vai te deixar menos inteligente, né? Por ler um manual, tá? Mesmo que tenha esse preconceito, né? De manuais, mas o manual tá ali, então sempre é bom avaliar para programação de calibração ou manutenção, né? Que querendo ou não, nós não nasce sabendo, né? Então nós temos que ler aquele manual, né, para saber o que nós estamos mexendo, né? Mesmo que o pessoal tenha esse preconceito aí de ler um manual, né? E acaba se extrapolando, tendo problemas aí porque não leu o manual, tá? Manutenção preventiva, né? Implementar procedimentos de manutenção preventiva para verificar regularmente o estado dos sensores, né? Se for um sensor aí que fica embaixo da água ou algo corrosivo, né? Então tem que dar uma analisada também, fazer substituição de peças, né? É, os equipamentos também podem desgastar, né? Limpar os componentes, né? Principalmente aí, componentes que ficam ao ar livre ou muito tempo fechado, né? Então é sempre bom tá dando essa manutenção, essa limpeza, né? Que um sensor sujo é um sensor mal otimizado, né? Então acaba atrapalhando aí muito, né? Até às vezes tendo muito problema por causa de sujeira, né? Então sempre tem que verificar essa questão também, tá? Redundância de tolerância a falhas, redundância de sensores, né? Implementar múltiplos sensores para a mesma variável, né? Colocar de temperatura, vamos colocar dois sensores de temperatura, né? Para eu poder ver o gráfico, ver se está tudo certo, se caso um falhar tem o outro, né? Tem uma redundância. Implementação de algoritmos de fusão, né, de dados para combinar a leitura e mitigar o impacto de falha, né, individuais. Então também tem essa questão, tá bom? Sistema de backup automatizados, né? Hoje nós temos aí vários sisteminhas de backup, né? Então esses sisteminhas eu consigo estar fazendo backup, se caso subir aí na nuvem, né? Colocando um OneDrive, em outros também, tá? Então é bom sempre ter esse backup, tá? Então desenvolva um sistema automatizado de backup que possam assumir o controle em caso de falhas, né, de um sensor principal, garantindo a continuidade de operações, né, das operações, tá? Integração com o sistema de automação, protocolo de comunicação padronizado. Então sempre padronizar, né, um protocolo aí de comunicação, né, utilizar protocolos de comunicação padrões como o OPAC, o A e o MQTT, tá? Para integrar os sensores, né, como os sistemas de automação industrial existentes, tá? Então, através desse protocolo eu consigo estar fazendo essa integração, tá? Interface de usuários intuitivas, né, tem que ter, porque não adianta nada o meu sistema ser bom, só que o usuário não sabe mexer, tá? Então sempre tem que deixar o sistema bem otimizado e bem intuitiva. Então sempre desenvolve interfaces, né? Se caso um dia vocês gostarem, né, de programação,
isso cai muito em faculdades e cursos técnicos, tá? Então, geralmente nós temos também um semestre específico para desenho entre computador e usuário, né? Então isso pesa bastante, tá? Segurança em camadas, né? Então nós estamos falando de rede, tudo que está na internet é possível acessar e invadir alguma coisa, né? Então sempre temos que implementar uma abordagem de camada de segurança, né? Segurança cibernética, incluindo firewalls, detecção de intrusão, né? Autenticação de usuário e criptografia de dados, né? Então sempre pensar nessa questão, tá? Então vamos pensar em um firewallzinho para melhor otimizar o sistema, tá? Atualização regulares de segurança, tá? Mantenha os sistemas e sensores atualizados, né? Não só fisicamente, mas o software dele também, né? Para ele não ter vulnerabilidade, tá? Então, se tem uma atualização, quer dizer que tem alguma falha, né? Então, sempre vamos atualizar, tá? Programas de treinamento abrangentes, né? Desenvolva programas de treinamento abrangentes para operadores técnicos de manutenção, cobrindo os aspectos como instalação, configuração, operação, manutenção de sensores, né? Então, pessoal, se caso vocês aí no serviço de vocês ou vocês empresários, né, não tiver uma abordagem, né, de treinamento, né, vamos dizer assim, treinamento é, é muito perigoso, pessoal. É muito perigoso porque se eu não tenho um treinamento adequado, eu não consigo exercer a função adequadamente, né? Então temos sempre que pensar nisso também, tá? E documentação detalhada, né? Tudo que nós fazer, tudo que nós alterar. Então vamos fazer uma documentação aí, né? Forneça documentação detalhada sobre os procedimentos operacionais e da manutenção dos sensores, incluindo guias, passo a passo e Tombstone, né? Então essa questão aqui em Tombstone, ele é uma documentação se caso houver falha, tá? Então, se tiver falha no sensor tal, eu tenho que desligar o disjuntor A, B e C, apertar o botão azul e ir lá trocar, né? Então eu tenho esse passo a passo, né, de quando der falha, tá? Então essa documentação é também essencial, tá? Aquisição de transdução. A aquisição condicionamento de sinais, né? Aplicação. Os sinais provenientes dos sensores geralmente são muito fracos e precisam ser amplificados para que se possa ser processados com precisão. Amplificadores operacionais são comumente usados para isso, aumentando a amplitude de sinal sem introduzir distorção significativa, né? Então, tem equipamentos aí, né, de amplificação desses sinais para melhor nos atender, né, para ter mais precisão. Condicionamento. Os sinais podem ser sujeitos a ruídos, né? Principalmente quando for cabo de rede, né? Então ele é sujeito a ruído, tá? Interferências e distorções durante a transmissão ou devido a condições ambientais, né? Então, portanto, é essencial realizar o condicionamento do sinal, né? Para filtrar esses ruídos, eliminar interferências e garantir
a integridade dos dados, tá? Conversão analógico para digital. Taxa de amostragem. A taxa de amostragem determina como a frequência do sinal analógico é amostrado e convertido em digital. Uma taxa de amostragem adequada é crucial para captar variações rápidas de sinal e garantir uma representação precisa do fenômeno sendo medido, tá? Então, pessoal, geralmente às vezes, né, nós temos aí um sensor ele analógico, né? E às vezes o meu equipamento que eu quero medir, né, lá no meu SCADA, por exemplo, ele é digital, né? Então ele tem esses conversores, tá? Resolução. A resolução do conversor analógico para digital refere-se à precisão com que o valor analógico é representado digitalmente. Ela é determinada pelo número de bits do conversor ADC e afeta a precisão e a faixa dinâmica dos dados digitais, tá? Então temos que ver isso também, tá? Processamento de sinais. A filtragem. Algoritmos de filtragem digitais são frequentemente aplicados para suavizar o sinal, removendo o ruído de alta frequência e extrair componentes de interesse, tá? Isso pode envolver o uso de filtros para filtros passa baixa, passa alta e passa banda, e entre outros, determinando das características do sinal e dos requisitos de aplicação. Correção e calibração. Os dados adquiridos podem requerer correções e calibração para compensar erros sistemáticos, como offset e ganho. Isso garante que as medições sejam precisas e confiáveis ao longo do tempo. Transdução resistiva. Tensores são dispositivos cuja resistência elétrica varia com a temperatura e eles são comumente usados em aplicações de medição de temperatura devido à sua alta sensibilidade e resposta rápida. Células de carga são sensores resistivos usados para medir força, peso e carga. Sua resistência elétrica varia a deformação mecânica causada pela aplicação de carga. Transdução capacitiva. Sensores de umidade. Aqui, pessoal, ó, o sensor de umidade, então ele é transdução captiva, tá? Então, o sensor de umidade utiliza a variação da capacitância elétrica de um metal dielétrico para medir a umidade do ar, por exemplo, tá? A umidade altera a constante dielétrica do metal. Não só isso, tá? Mas a umidade do solo também. Como eu já mostrei ali para vocês anteriormente, aquele sensorzinho que eu enfinco na tela, ele também faz isso, tá? O que afeta a capacidade do sensor, tá? Sensor de nível. Detecta mudanças no nível de um líquido ou sólido através da variação da capacitância de um capacitor formado pelo sensor e pelo metal em questão, tá? Então, esses sensores de níveis, tem vários sensores aí para automação, tá? Mas geralmente ele é filete de metal, tá? Então esses filetes, conforme vai batendo nele, ele vai vendo que está passando rede elétrica, né? E ele vai aumentando ou diminuindo, tá? Transdução indutiva, né? Sensores indutivos de proximidade. Detecta a presença ou ausência de objetos metálicos por meio de variação do campo magnético.
gerado pela corrente elétrica passando por uma bobina indutiva, tá? Presença de um objeto altera a indutância do sensor, ativando a saída, tá? Transdutor óptica, fotodiodos, né? Então temos aí o fotodiodos, né? Converte a luz inicialmente em uma corrente elétrica, proporcionando uma medida direta da intensidade luminosa. Eles são amplamente utilizados em sensores de luz ambiente, controle de brilho e sistemas de detecção de movimento. Então esses componentes eles têm muita utilidade aí para o nosso dia a dia, né? Os sensores de fibra óptica utiliza fibra óptica para transmitir e detectar luz, né? Permitindo medições precisas em ambientes hostis ou em lugares de difícil acesso. E outros métodos de transdução, que são o piezoelétrico. Sensores piezoelétricos convertem pressão mecânica em tensão elétrica devido à deformação de materiais piezoelétricos, sendo utilizado em aplicações de sensores de pressão e acelerômetros. E o eletroquímico, que são sensores eletroquímicos que utilizam a reação química para gerar sinais elétricos, proporcionando a concentração de determinadas substâncias, sendo comumente usada em sensores de gases e pH. Transcepção. A transcepção, também conhecida como transmissão-recepção, refere-se à capacidade capacidade de um dispositivo de comunicação de realizar tanto funções de transmissão quanto de recepção de dados. Em sistemas de sensoriamento industrial, a transcepção é fundamental para estabelecer a comunicação bidirecional entre os sensores e os sistemas de controle ou monitoramento. Tá? Então essa característica da transcepção, ele me manda dados e eu retorno dados para ele. Tá? Então nós chamamos de transcepção. Tá? Direcionabilidade. A transmissão permite que os dispositivos de sensoriamento industrial comunicam-se, tanto enviando dados quanto recebendo comandos ou instruções, tá? Instruções de máquina mesmo, tá? Apertar um botão lá, ele faz tal coisa. Então, ele é o direcionabilidade, tá? Isso é essencial para possibilitar a configuração remota dos sensores, o monitoramento em tempo real e o controle dos processos industriais. Comunicação serial e protocolos de comunicação. A maioria dos sistemas de sensoriamento industrial, a transcepção é realizada por meio de comunicação serial, como o RS-232 e o RS-485, o Modbus, Profile Bus e entre outros, tá? Então, no final, pessoal, lá para junho, nós já vamos falar sobre isso, tá? É a nossa última matéria, tá? Então, aí nós vamos falar sobre o Modbus, Profibus, tá? E tem vários que nós vamos verificar também, tá? Esses protocolos de comunicação permitem que os dados sejam transmitidos e recebidos de forma eficiente e confiável entre os dispositivos, tá? Pessoal, tá tudo certo aí? Não dormiram não, né? Não, tamo aí. Ah, bom. Na escuta, professor, acompanhando tudo aqui. Beleza. Controle e configuração remota. A capacidade de transcepção permite que os sistemas de controle ou supervisão configurem e controlem remotamente os parâmetros dos sensores,
tá? Então isso daqui é uma tecnologia aí que é mais em alta na nossa indústria, tá? Isso inclui ajustar as configurações de medição, definindo o limite de alarme, calibrar os sensores e até mesmo atualizar os softwares dos dispositivos. Então eu posso também utilizar aí o remota, né? Controle aí remoto. Feedback e diagnóstico, né? Além de receber dados dos sensores, os sistemas de controle podem enviar comandos para os sensores solicitando informações adicionais, como status de funcionamento, nível de bateria, se caso for sensores sem fio, e diagnóstico de falha. Isso permite que uma monitoração abrangente do estado dos sensores e do ambiente industrial, né? Então, às vezes nós podemos aí ter um sistema, né, que tem o uso de bateria, né? Então, se caso acabar a energia, né, ou algo semelhante aí, hospitalar, entre outros, e nós conseguimos ver diretamente como que ele tá de bateria e entre outros, tá? Integração com o sistema de controle, né? A transcepção facilita a integração dos sensores em sistemas de controle industrial, como CLPs, né? Controles lógicos programáveis, ou SCADAs, né? Supervision, Control and Data Activation, e sistemas de automação, tá? Então aí temos vários sistemas aí, né, que nós podemos estar fazendo esse monitoramento, tá? Isso permite uma automação mais avançada dos processos industriais, melhorando a eficiência e a segurança, tá? Então, segurança da comunicação. É importante garantir que a comunicação entre os sensores e os sistemas de controle sejam seguras e protegida contra acesso não autorizado ou interferência. Isso pode ser lançado por meio de criptografia de dados, autenticação de dispositivos e implementação de firewalls e protocolos de segurança robustas, tá? Então, o que nós já vem falando, né? Eu sempre bato nessa parte de segurança por causa de invasão, né? Então é por causa disso, tá? Então temos que ter essa visão dessa preocupação que eu tenho aí para passar para vocês, né? Referente à segurança, tá? E aqui um geralzinho que eu fiz aqui. Então, em resumo, a transcepção desempenha um papel fundamental em sistemas de sensoriamento industrial, permitindo uma comunicação bidirecional, eficiente e confiável entre os sensores e os sistemas de controle, facilitando o monitoramento, controle e automação dos processos industriais, tá? Então, pessoal, essa foi uma aula bem curtinha hoje, porque eu vou passar 20 questões para vocês responderem referente a essa matéria. E, pessoal, vocês chegaram a ver o vídeo da aula anterior? Ou ainda não? Ô, professor, comecei a dar uma olhada lá, sabe? Mas eu tenho que assistir o resto Eu novamente. também. Aham. Falta terminar. Tá, aquela aula foi bem bacana, tá? Bastante informação, tá? Inclusive informação aí que vai ajudar vocês a fazerem esse questionário aqui, tá? Aí no caso, vocês conseguem me entregar aí na próxima aula esse questionário? Ué, Sim. professor, não, nós vamos tentar, né, fazer o melhor possível para entregar, né? Não, fica tranquilo, tá? Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer 2 trabalhos com vocês, tá? Vocês se formam em junho ou em dezembro? A formatura é em dezembro. Em dezembro? A Não, formatura junho. Nós é junho, professor. Não sei o João Vitor, mas nós é junho.
Entendi. Junho, a formatura mesmo é em dezembro, pelo que a Raposão passou. Ah, Mas é termina verdade. em junho. Desculpa, Ah, é isso aí. entendi. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou passar dois trabalhinhos desse daqui, como eu montei aqui pra vocês. E, e eu posso, né, ajudar vocês na parte do TCC. Não sei se vocês têm alguma dúvida referente à minha mentoria, né? Porque CLP, essa parte de sensor já não é minha área, né? Então aí eu já não consigo ajudar vocês. Mas se vocês precisarem alguma coisa de automação, né, igual o nosso colega aí vai fazer com Arduino, né? Então eu consigo ajudar melhor, tá? Em relação à programação, tá? Eu também sou programador, então se caso vocês precisarem aí, tiverem alguma dúvida referente à programação ou ter alguma dúvida referente a esses tipos de automação de Arduino, né? Essas partes, eu vou deixar vocês livres aí para me perguntar, para eu auxiliar vocês, tá? Beleza, então, professor. Qualquer coisa eu mando uma mensagem no WhatsApp aí e tiro as dúvidas em relação Ô, ao Arduino. professor, Oi. desculpa perguntar ao senhor. Aham. O- surgiu uma dúvida aqui hoje. Certo. Eu talvez falei, o senhor que é professor de direito, talvez o senhor vai saber. Eu não sei se você cai na sua área. Aham. Eu tenho um arquivo KML, sabe? Arquivo KML. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Arquivo KML. Certo. Isso, eu tenho um arquivo KML. Aí, Aham. eu queria. Ele só abre com o Google Earth ou com o Fields, negócio de mapeamento, sabe? Aham. E aí, vamos supor, ele tem os números das áreas, das fazendas, Aham. mas porém tá fora de ordem numérica, sabe? Tá tudo bagunçada. Eu conseguiria Hum, acessar ele para mim arrumar ele? Era só colocar a ordem numérica, as fazendas? olha, eu acho que consegue. Ah, tá. Eu acho que consegue. Esse KML simples SM Maps. Ó, eu acho que consegue sim, viu? A programação dele é bem simples. Ele é só uma parte de longitude e latitude, né? E ele faz um mapeamento. Acho que consegue sim, Thales. Pessoal? Ô, professor, Opa, perdão, Oi? eu tinha desligado o telefone, Ah, o áudio. Então, eu tenho um arquivo aqui, aí era só colocar em ordem numérica, sabe? aham. Aí não sei se qualquer coisa depois eu posso enviar para o senhor dar uma olhada, porque o Pode. KML usa muito esse arquivo. Uhum. Aí qualquer coisa aí no privado aí, você já me manda o arquivo depois? Que amanhã eu dou uma olhadinha. Tá certinho, então. Eu falei, talvez até é novo pro senhor, o senhor acaba aprendendo também junto. É, é Eu que que, acabo aprendendo com o senhor, né? é que KML eu usava também na net, né? Porque nós Ah, fazíamos o mapeamento de fibra. Então eu entendo um pouquinho. certo. Entendi, entendi. Não, Beleza? então, aí, senhor, desculpa de atrapalhar a Não, aula, não, só fica queria perguntar tranquilo. mesmo. Não, fica tranquilo, tá? Pessoal, então eu já vou disponibilizar aí pra vocês este questionário, tá? Eu vou converter ele em Word. Acho que fica mais fácil pra vocês, né? Do que em Oxe, PDF. viu, professor? Aí fez o senhor converter em Word, já fica um jeito pra Fica nós. melhor, né? Aham. Não, beleza. Então já vou parar aqui a nossa gravação. Primeiramente, boa noite a todos. Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Essa aula é a continuação da aula anterior, tá bom? Então, hoje vai ser um pouquinho menos de slide,
Porém, vou dar mais um trabalhinho para vocês, tá? Aí pra ver como que vocês estão e dar continuidade. Pessoal, antes de começar, eu só queria mostrar aqui para vocês. Ó, nós estamos aí no mês de maio já, né? Nossa, tá quase acabando já, meu Deus. Então, hoje dia 3, nós temos aí mais 3 aulas, 4 aulas, tá? Então, nessas 4 aulas eu vou deixar mais tranquilo para vocês ir tá fazendo aí o TCC de vocês, tá estudando, tá? A nossa prova vai ser dia 8, tá? Eu já vou marcar aí com o Paulo. Então, dia 8 de junho vai ser a nossa prova, tá? Aí vai ser a prova tranquila, igual da prova anterior. Nada muito mirabolante, nada muito fora do normal, tá? Alguma dúvida referente às nossas aulas? Não, tranquilo. Beleza. Então, vamos começar aqui. Pessoal, continuando aí a aula anterior, nós vamos falar sobre transcepção, tá? Então, a transcepção, também conhecida como transmissão-recepção, tá? Refere-se à capacidade de um dispositivo de comunicação de realizar tanto funções de transmissão quanto recepção de dados, tá? Ele transmite, né? Tanto faz enviar ou receber, ele consegue fazer os dois de uma vez só, tá? Em sistema de sensoriamento industrial, a transcepção é fundamental para estabelecer uma conexão bidirecional, tá? Então, tanto faz ele enviar e receber ao mesmo tempo, tá? Entre os sensores e os sistemas de controle ou monitoramento, tá? Bidirecionalidade. A transcepção permite que os dispositivos de sensoriamento industrial comuniquem-se tanto enviando dados quanto recebendo ou instrução, né, de máquina, tá? Isso é essencial para possibilitar a configuração remota dos sensores, tá? O monitoramento em tempo real e o controle de processos industriais. Comunicação serial e protocolo de comunicação. A maioria dos sistemas de sensoriamento industrial, a transcepção é realizada por meio de comunicação serial, como o RS-232 e o RS-485, Modbus, Profilebus e entre outros, tá? Na nossa última aula que nós vamos ter de redes, tá? Eu vou falar sobre isso, tá? Então vai ser uma aula um pouquinho mais longa e eu vou falar sobre isso, tá? Eu também vou ver com o Paulo de nós fazermos aí 1 ou 2 aulas presencial, igual nós fizemos aí antes da prova, para poder tirar todas as dúvidas, dar aquela repassada, tá bom? Esses protocolos de comunicação permitem que os dados sejam transmitidos e recebidos de forma eficiente e confiável entre os dispositivos, tá? Lembrando sempre verificar, né, como que tá o cabeamento, né, toda aquela parte lá de switch, né, de conectores que nós trabalhamos, né, nós estudamos, também ajuda bastante, tá? Controle e configuração de remota. A capacidade de transcepção permite que os sistemas de controle ou supervisão configurem
e controlem remotamente os parâmetros dos sensores, né? Então, graças hoje à tecnologia de home office, né, nós conseguimos fazer isso através aí da nossa residência. Nós estamos trabalhando remotamente e conseguimos estar fazendo configurações, monitoramento, né, tudo através desses dispositivos remotos, tá? Isso também ajuda as configurações de medição, definição de limites, de alarme, calibrar dos sensores e até mesmo utilizar o firewall dos dispositivos, tá? Atualizar aí os firewalls dos dispositivos, tá? Feedback e diagnósticos, né? Então, o feedback aí é bem importante. Através do nosso feedback dos equipamentos, eu consigo prever, né, alguma pane, alguma falha, ou até mesmo corrigir aí, calibrar, tá? Então, além de receber os dados dos sensores, os sistemas de controle podem enviar comandos para os sensores solicitando informações adicionais, como status de funcionamento, nível de bateria, no caso se o sensor for sem fio, e diagnóstico de falha, né? Eu consigo desativar, ativar sensores, através tudo devido ao feedback de diagnóstico, tá? Não sei se vocês já viram, né? Mas tem gráficos que permitem eu estar monitorando, né? E se caso eu ver alguma falha nesse gráfico, eu consigo estar ou trocando sensor ou fazendo uma calibragem, tá? Então isso permite a monitoração abrangente dos estados dos sensores e dos ambientes industriais, tá? Então essa é a parte de feedback, tá? Integração com sistemas de controle. A transcepção facilita a integração dos sensores em sistemas de controle industrial, como os CLPs, controles lógicos programáveis, e o SCADAs, Supervision, Control and Data Acquisition, e sistemas de automação, tá? Vocês já, provavelmente já, né? Vocês já mexeram em Arduino? Ou não? Ô, professor, eu já mexi já. Já mexeu? Aham. Certo. Ô, Steve. Eu Já Através fiz do mexi muita também, coisa já. Arduino. no seu também. Oi, não escutei. Eu também já mexi já. Foi uma vez tá na aula do Kenji. Do Kenji? Isso. Maravilha. Então, através aí opa, através aí do Arduino, né? Nós conseguimos até fazer um sistema de monitoramento remoto, tá? Não sei quem que é o aluno que vai fazer o TCC com Arduino, mas Eu ainda tá nessa pegada? tô esperando chegar, vai chegar segunda-feira. Coitado, tenha piedade. Não, mas vai dar certo, tá? Tem um tipo de programação que eu uso um aplicativo chamado Blink. O Blink, ele é um sistema open source. Tem uma parte paga, mas a maioria, 90% dele é open source, que eu consigo fazer um monitoramento, tá? De umidade, gás, né? Abrir e fechar relé, né? Com bomba hidráulica, motor, tá? Tudo através do celular e fora da residência, tá? Então, é bem legal essa integração com CLPs, né? E o sistema de escada de controle, tá? E os sistemas de automação em geral, tá? Isso permite que uma automação mais avançada dos processos industriais, melhorando a eficiência e a segurança, tá? Incluindo aí Fire, todos esses equipamentos aí que nós já conversamos. Segurança da comunicação. É importante garantir que a comunicação entre os sensores e os sistemas de controle sejam seguras e protegida contra acessos não autorizados, né? Como nós já vimos falando, né? Esses tipos de acesso não autorizado, ele é bem prejudicial,
e pode danificar muita coisa, né? Ou interferência, como nós já também falamos sobre cabo, né? Cabo de par trançado, o cabo blindado. Então, em resumo, a transcepção desempenha um papel fundamental em sistemas de sensoriamento industrial, permitindo a comunicação bidirecional, eficiente e confiável entre os sensores e os sistemas de controle, facilitando o monitoramento, controle e automação dos processos industriais. Cadê meu mouse? Aqui. Medição. A medição é base fundamental para entender e controlar os processos produtivos industriais. É realizada através de dispositivos chamados sensores, que convertem grandezas físicas em sinais eletrônicos mensuráveis, né? Então, vamos colocar aí o exemplo do Arduino, que é um equipamento que eu já mexi muito, tá? Então, por exemplo, tem lá de 0,1 volts, né, até 5 volts, né? Então, eu consigo mensurar através do sensor com corrente elétrica, né? Então, exemplo de variáveis medidas, incluindo temperatura, pressão, vazão, nível de concentração e outras, tá? A precisão e confiabilidade das medições são essenciais para garantir a qualidade e eficiência dos processos. O monitoramento. O monitoramento é a prática contínua de observar e avaliar as variáveis medidas ao longo do tempo, né? Que é um gráfico aí que nós temos, né? Através aí dos sistemas de automação que registra esses dados e me traz um dashboard. Não sei se vocês já viram, mas um dashboard é isso daqui, ó. Professor, eu já vi já quando eu estudei em Power BI. Ah, já estudou Power BI? Misericórdia. É. Corajoso, hein? Corajoso. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí a imagem. Deixa eu ver, consegue. Ó, então esse daqui, ó, é um dashboard, tá? Eu tenho o gráfico. Geralmente, 80% dos dashboards é tudo financeiro. Mas nós também temos alguns dashboards aí para monitoramento, tá? Deixa eu ver se eu tenho monitoramento. Que nem, ó, esse daqui pode ser um dashboard aí, né? De algum relé, tá? Então, geralmente os dashboards são assim, tá? E dá para eu ter uma sequência aí de falha ou não, tá? Então, ele envolve a atualização de sistemas de monitoramento em tempo real, tá? Que permite registrar e exibem os dados de forma gráfica ou numérica, né? Como tem em vários dashboards. Inclusive, eu estava falando aqui com a minha equipe de desenvolvimento, né? Que eu estou fazendo um aplicativo para o nosso cliente sobre um e-commerce, né? E esse e-commerce, ele quer um dashboard de vendas dele. Então, eu tenho que fazer todo esse gráfico, fazer todo esse levantamento para aplicar o dashboard. Porém, é um pouquinho mais complicado porque ele quer no próprio celular dele, né? Então, aí complica um pouquinho mais, mas dá certo. E esses testes, né, ele permite identificar tendências, né, padrões e anomalias que podem indicar problemas ou oportunidades de melhora nos processos, né? Então, por exemplo, se um relé lá tiver medindo errado, né, a comunicação dele estiver falhando, então através desses testes aí do dashboard, né, eu consigo
estar fazendo a substituição ou a calibração, né? Então é bem fundamental fazer esses testes e ver os gráficos também. O controle. O controle é a ação tomada com base nas informações obtidas pelo monitoramento, para manter as variáveis do processo dentro do limite pré-definidos. Pode ser realizado de forma automática por sistema de controle, como o controle de PID, ou manualmente por operadores, tá? Então, esse tipo de controle nós podemos fazer em manualzão mesmo, ou com os controladores de PID, né, que dá para automatizar um pouquinho mais, tá? E estratégias de controle, né? Inclui controle de malha aberta e controle de malha fechada, dependendo do grau intervenção necessário, né? Então aí esse tipo de malha é um tipo de controle também, tá? Então dependendo do grau aí de intervenção será necessário aí para poder estar trocando ou substituindo esses controles, tá? Supervisão. A supervisão é a atividade de acompanhamento e gerenciamento dos processos produtivos em tempo real. Né? Então, por exemplo, se você tiver aí com sistema SCADA ou algum outro sistema de monitoramento, né? Essa daí é uma supervisão. Né? Geralmente nós temos aí os comandantes lá que fica vendo tudo lá, né? Geralmente eles têm uma televisão gigante ou 2, 3 televisões que eles têm alguns gráficos em tempo real, né? Esses gráficos aí eles são em tempo real, né? Para poder fazer o monitoramento se caso tiver alguma falha, né? Então envolve a análise dos dados coletados, intervenção de problemas, diagnóstico de falhas e tomada de decisões para otimizar o desempenho do processo, né? Então, se caso um processo aí está lentiano, eles têm o controle total para poder verificar o que está acontecendo. E pode ser realizada por supervisores de produção, engenheiros de processo ou operadores de planta, né? Então tem esses supervisores aí, engenheiros, né, que conseguem estar manipulando isso. O gerenciamento, né, o gerenciamento engloba o planejamento, organização, direção e controle de todas as atividades relacionadas ao processo produtivo, incluindo a definição de metas de produção, alocação de recursos, coordenação de equipes e avaliação de resultados, né? Através aí dos dashboards da vida, né? Através de todo o monitoramento, ele pode avaliar aí o resultado de uma equipe, né? Em produção ou algo semelhante, tá? Ferramentas como o sistema ERP, Enterprise Resource Planning, são ferramentas utilizadas para auxiliar o gerenciamento dos processos industriais, tá? Por exemplo, vamos colocar aí no meu trabalho, né? Hoje nós temos um ERP. Esse ERP ele é um sistema para automatizar algumas partes industriais, tá? Mas mais para varejo, né? E financeiro. Por exemplo, conta a pagar, a receber, controle de estoque, né? Emissão de notas, né? Então, o ERP ele também auxilia também algumas coisas relacionadas à venda também, tá? Opa. Armazenamento. As informações coletadas durante o processo de produção são armazenadas em banco de dados ou sistemas de informação, né? Então esses dados sempre vai ter um servidor, sempre vai ter um lugar para armazenar, tá? Isso permite o registro de dados histórico para análise retrospectiva, geração de relatórios e desempenho e suporte a tomadas de decisões futuras, né? Então, por exemplo, comprou um relé novo, né? Então, como que esse relé novo está se comportando ao relé antigo, né? Teve melhora, não teve? Esse equipamento teve melhora ao que estava aí,
Então, é para isso que serve, tá? E segurança e integridade dos dados são aspectos críticos do armazenamento de informação em ambientes industriais, né? Querendo ou não, por exemplo, se eu compro outro equipamento e eu não tiver um backup armazenado ali, né? Eu vou ter que configurar tudo do zero. Isso é bem complexo, às vezes pode demorar semanas, dias, né? Dependendo aí dos equipamentos, né? Então é sempre bom fazer um backupzinho, armazenar aí. Hoje em dia nós temos servidores de armazenamento em nuvem, né? A Amazon, OneDrive, entre outros, né? Que eu consigo estar fazendo esse armazenamento, tá? Disponibilização de informação. Por fim, as informações sobre o processo produtivos precisam ser disponibilizados de forma acessível e compreensível para as tomadas de decisões em todos os níveis da organização. Isso pode envolver a criação de painéis de controle, dashboard interativos, relatórios autorizados e sistema de comunicação em tempo real. Então, aqui vocês podem ver que o dashboard ele sempre está em alta, né? Por isso que tem muitos analistas de Power BI aí hoje no mercado. Inclusive, eu sou um deles, tá? Eu também sou analista em Power BI também. Porém, eu não exerço muito essa função, mas eu sei, tá? Fazer um dashboard, fazer um controle aí no Excel em tempo real, tá? Então, se caso vocês precisarem e tiverem alguma dúvida, é só me avisar, tá? E a disponibilização eficaz de informações promove a transparência, agilidade e eficiência na gestão de processos industriais, né? Então, através aí dos nossos dados, tudo que nós já estudamos, né, anteriormente, aí nós conseguimos fazer essa análise, né? Pessoal, eu vi que Som me mandou aí o trabalho feito, tá? Vamos fazer o seguinte, eu coloquei aqui, o primeiro trabalho é de 20 questões, tá? E eu coloquei aqui mais um complemento com mais 5, tá? E eu preciso que vocês me entreguem hoje, tem como? Tem que entregar tudo hoje? Vamos para eu colocar nota aqui. Ô, professor, Oi? eu não estava conseguindo acessar porque estava em PDF. Agora que o senhor transformou, mandou lá no grupo, agora que eu comecei a fazer. Não, fica tranquilo, tá? Comecem hoje, porque depois nós vamos começar com outra matéria, tá? Outro tipo de comunicação aí nosso. Porque se eu passar tudo hoje, vai dar ruim. Deixa eu só pegar aqui. Porque ainda nós temos aí os protocolos ainda de transcepção industrial, tá? Que provavelmente isso daqui eu vou passar bem pesado, vai ser bem pesado essa matéria, essa parte. E depois, por último, eu vou falar sobre os perfis técnicos funcionais, né? Sobre o ART, Modbus, Profibus, Fielbus. Então tem bastante protocolo também na parte industrial, tá? Se eu passar daqui direto para vocês, sem eu cortar agora, vai ficar muito pesado aí depois para a prova, tá? Então eu queria dar presencial essas duas matérias. Eu vou ver com o Paulo, ver se eu consigo, tá? Eu vou passar aqui os 5 exercícios aqui. Oxi. Cadê você, menino? Aqui. Só mais 5, rapidão. Esses outros 5 entrega até outra sexta? Isso. Beleza. É que essa
essas 20 eu já tinha passado na aula anterior. Isso, as 20 eu já entreguei já. Isso. Aí essas 5 é na próxima aula. Que isso, hein, Joãozinho? Aí sim, hein? Beleza. Vai correr atrás de prejuízo, né? Ah, agora, né? Joãozinho tá É o assistindo jeito aqui. aí. É, né? E sim. Você fez minha prova? Fez, né? Eu não fiz, eu não sabia. Ô, louco. Aí acho que eu e mais um, só eu que não fiz, que tá de P3. Ah, mas o Eliezer fez, não fez? Cara, deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que o Eliezer fez, mano. Só vou parar aqui a gravação.